Fala, galerinha medonha, bando de defasado. Não. A gente vai ficar em fase com o tempo, em fase com a disciplina. Vocês têm que estar em fase com a aula. Vocês têm que ser resistores. Olha só que piada boa para começar a aula, hein? Que coisa, né? A gente viu na aula passada a definição básica de impedância, que é a razão entre o fasor de tensão e de corrente num dipolo qualquer em regime permanente. Lembrem-se que fasores são ondas senoidais. Então, na prática, eu estou verificando qual é a razão entre o módulo da tensão e o módulo da corrente e qual é o ângulo de fase entre tensão e corrente. É essa informação que a impedância me traz. Vocês não podem esquecer disso. A gente daí estudou na aula passada os três bipolos básicos, eu deduzi resistor e indutor, deixei como tema a dedução do capacitor, mas é virtualmente a mesma coisa que o indutor, né? No resistor, a gente viu que a impedância era totalmente real, isso a gente pode estabelecer como uma regra. Tá? Resistores têm impedâncias puramente reais. O que significa? Significa que o ângulo de fase entre a tensão e a corrente é zero. Tá? Vou abrir aqui essa impedância só para lembrar vocês, ó, que a impedância vai ser Vm e M com fase φV menos φI, assumindo fasores genéricos de tensão e de corrente. Não esqueçam, fasor de tensão, Vm, a amplitude com fase φV, fasor de corrente, a amplitude da corrente com fase φI. Então, olhando essa impedância, ela tem fase nula, significa que a diferença entre tensão e corrente está meramente na amplitude. Tá? Então, no elemento resistivo, tensão e corrente estão em fase. No indutor e no capacitor não é bem assim, a coisa é bem complicada. Bem complicada não, mas é mais complicada. Até vou abrir aqui. No indutor, a impedância é J⍵L. E eu bati na tecla na aula passada explicando que o J, mesmo sendo tendo o nome de unidade imaginária, aqui ela me denota uma coisa física, realmente uma diferença de fase, porque eu posso expressar esse J como 1 com fase 90, porque de fato, J é 1 com fase 90, né? Tá aqui o J. Tá? Então eu posso escrever isso como ⍵L com fase 90, embora não seja comum. Tá? A impedância ela é muito mais comum aparecer na forma retangular, né? Pelo menos nessas impedâncias básicas. Então J⍵L é a impedância do indutor. Isso indica que a tensão está adiantada 30 graus em relação à corrente. E a relação de amplitude vai ser tão maior quanto maior for a frequência. Em outras palavras, para um ômega grande, a impedância no indutor vai ser muito grande. O circuito indutivo para alta frequência, ele funciona como um circuito aberto. Se o meu ômega desce, o indutor ele começa a ter um comportamento cada vez mais parecido com um curto-circuito, porque a impedância aqui vai assumir valor cada vez mais próximo de zero, né, em módulo. Né? Se eu olhar o capacitor, eu tenho o comportamento inverso. O módulo da impedância é 1 sobre ômega-c e a fase dessa impedância é menos 90 graus, porque eu tenho 1 sobre J. Outro parênteses aqui, hein? 1 sobre J nada mais é do que menos J. Tá? Vocês têm que saber isso, vocês têm que olhar isso e entender essa expressão matemática, que pode ser vista como uma divisão, ou eu posso, utilizando manipulação, encontrar o menos J, né? Pensando assim, né? J vezes menos J vai dar menos J ao quadrado, menos raiz de menos 1 ao quadrado, menos 1, vai ficar 1. Então, na verdade, isso aqui é menos J, né? Em outras palavras, pessoal, o módulo da impedância ela vai ser tão menor quanto maior for a frequência. Então, para uma frequência elevada,
o capacitor ele vira um curto-circuito. E para uma frequência tendendo a zero, esse capacitor vai se comportar como um circuito aberto. Tá? No capacitor, o ângulo de fase da impedância é menos 90, indicando o quê? Que a tensão está atrasada da corrente. Tá? O capacitor atrasa tensão, o indutor atrasa corrente. Tá? Não esqueçam disso. Tá? Vocês podem lembrar disso, pelo menos foi como eu decorei, né? Não é bem decorar, né? Porque olhar as impedâncias, vocês vão se lembrar disso. Mas pense o seguinte, se tu coloca um circuitinho de carga de capacitor, né? Tá? E tu fecha uma chave aqui com uma fonte, fechou a chave. Essa tensão ela não vai demorar para chegar na tensão da fonte? Vai. Tá? Então, na verdade, a tensão está atrasada. Foi assim que eu decorei, embora não tenha necessariamente uma relação direta com impedâncias, né? Porque isso aqui é um transitório, né? Mas no capacitor é a tensão que vem atrás da corrente. Na verdade, para o capacitor carregar, a corrente tem que chegar, porque a corrente é quem faz a tensão subir no capacitor. Eu preciso acumular carga para a tensão aparecer. Então a corrente vem sempre antes da tensão no capacitor. O oposto no indutor, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Então, basicamente foi isso que a gente viu na aula passada. Foi a aula básica sobre impedâncias, que eu resumi rapidamente no início dessa aula. Porque é importante ter bem claro isso para o início dessa aula, porque hoje a gente vai falar sobre associações de impedâncias, tá? Além de falar sobre associações de impedâncias, eu vou apresentar para vocês o conceito de admitância também. Tá? A impedância para nós, ela é mais, digamos assim, muito mais comum de aparecer. Então, a impedância é a razão entre tensão e corrente. Mas existe a razão inversa, que é a razão entre a corrente sobre a tensão, a corrente e a tensão. Tá? Que é conhecido em análise 2 como admitância. A admitância, pessoal, tá para nós aqui em análise 2 como a condutância estava para vocês em análise 1. Tá? Vocês estudaram a resistência, né? E a condutância, né? Que era o R e o G. Aqui a gente tem a impedância e a admitância. A admitância, pessoal, o símbolo dela é Y, né? Y. E ela é a razão entre o fasor da corrente e o fasor da tensão. Em outras palavras, é o inverso da minha impedância. Simples assim. Tá? A admitância é o inverso da impedância. Por quê? No sentido que a impedância me dá o grau de oposição, de impedimento à passagem da corrente alternada, a admitância me diz o quanto aquele circuito admite uma corrente alternada. Tá? Então é literalmente o inverso. Tá? Seria, professor, Diga. é mais ou menos assim como tem a resistência e a condutância, tem a impedância e a admitância. Isso? Isso. Exatamente. Tá? Exatamente. Porém, vocês têm que... a gente faz um paralelo. Por quê? Porque a condutância ela aparece aqui em análise 2 também. Né? Eu já vou explicar. Né? Primeiro eu vou lembrar vocês qual é a unidade da admitância. A unidade da impedância é ohms. A gente sempre vai trabalhar tanto para resistência quanto para reatância em ohms. Tá? A admitância, vocês se lembram, vocês trabalhavam em que unidades? A condutância vocês davam em que unidade? Ah, vocês estão bem, hein? Vocês estão bem, olha só. Vocês estão aí? Sim. O Darth Vader está Acabei de entrar na aula, hein? Tá estrangulando vocês, rapaz. Está estrangulando. Sabe aquele golpe que ele usava nos carinhas para estrangular? Sintam-se estrangulados. Não tô brincando, né, cara? Não tanto. Tá?
Mas a unidade que vocês usavam para condutância, oficialmente, é Siemens. Vocês lembraram agora? É Siemens. E, não digo extraoficialmente, mas é muito comum, o pessoal das antigas usa Mo. Mo, né? Por quê? Né? Porque tem o Ohm e tem o Mo. Tá? Mas a gente vai trabalhar sempre com Siemens. Tá? Então, a unidade da impedância é ohms. Alguém está com o microfone aberto. E a unidade da admitância é Siemens. A impedância na aula passada, só para finalizar bem esse conteúdo para a gente ir para associações, a impedância, Z, ela pode ser expressa em parte real e parte imaginária. Ou seja, resistência mais J reatância. Perceberam? E eu vou fazer já um paralelo. Elementos resistivos só têm resistência. Elementos indutivos e capacitivos puros só vão ter reatâncias. E os livros muitas vezes trazem que a reatância indutiva é ômega-L. E a reatância capacitiva é 1 sobre ômega-C, mas eu prefiro manter o sinal e escrever menos 1 sobre ômega-C. Mas isso vai de bibliografia para bibliografia. Né? Mas muitos livros separam e colocam assim, a reatância no indutor. Eu acho importante vocês se lembrarem, né? Que a reatância indutiva, XL, é ômega-L, e que a reatância capacitiva, XC, eu gosto de manter o sinal, é 1 sobre ômega-C. Por que eu gosto de manter o sinal? Pela formalização do que é impedância. Né? 1 sobre J ômega C, eu posso escrever como menos J 1 sobre ômega C. Pegando esse J e colocando em evidência para cima como menos J. Tá? Então eu gosto de manter o sinal, mas aí que tá, pessoal. Se eu pensar em módulo, se eu pensar puramente em módulo, não tem problema não colocar o sinal. Desde que vocês lembrem que quando eu vou colocar nos cálculos do circuito, a impedância no capacitor tem parte imaginária negativa e que a impedância no indutor tem parte imaginária positiva. Por quê? Porque a parte imaginária é quem dá o ângulo de fase, né? Não esqueçam disso. Né? O indutor tem que atrasar a corrente, o capacitor tem que adiantar a corrente. Então, se eu esqueço do sinal aqui, eu posso cometer um erro grave, tá bom? Nomes: resistência, reatância, unidades, ohm, ohm. A admitância, pessoal, quando eu representar ela na forma, deixa eu ver se está pegando aí, tá. Quando eu representar ela na forma retangular, né, ela vai ser composta por parte real e parte imaginária. Se eu representar ela como um número polar, eu vou ter só invertido aqui e invertido aqui. Né? Não esqueçam disso, né? Vai ser IM sobre VM, φI menos φV. Mas quando eu estou na representação retangular, isso aqui vai ser G, a parte real vai ser G, e a parte imaginária vai ser B. São os símbolos que a gente usa. O que é G e o que é B? Só para vocês não esquecerem. G é a condutância. E B, olha o nome, é a susceptância. Olha só que bonito. Susceptância. Eu espero por Deus que eu tenha escrito certo. Eu tenho quase certeza que é com SC essa porcaria. Tá? Então, G é a condutância e B é a susceptância. Olha só que doideira. O nome faz sentido, né? Porque eu reajo ou eu sou suscetível, né? Olha só que bonito. Tem que tomar muito cuidado com isso. Né? O R, não, ó, atenção, hein? Vou colocar um asterisco aqui, ó. Asterisco nessa frase, que é um erro comum. O R nem sempre vai ser o inverso do G.
E o x nem sempre vai ser o inverso do b e vice-versa. Por quê? Porque isso é um número complexo. Se eu inverter um número complexo, né, eu não vou simplesmente inverter as partes. Tá? Então, muita atenção nisso. A impedância é o inverso, realmente, da admitância e vice-versa. Mas daí é um número complexo como um todo. Eu jamais vou escrever que R é igual a 1 sobre G em análise 2. Tá? Porque isso aí pode me levar a cometer sérios erros. Muitas vezes vai ser. Parênteses aqui, muitas vezes vai ser. Né? Mas nem sempre. Então, por isso que eu não posso generalizar. Tá? Então, cuidado com isso. Então, a admitância é o grau de aceitação, digamos assim, do circuito a passagem de uma corrente alternada. Então, agora a gente esmiuçou, né? Tanto a condutância quanto a susceptância têm unidade Siemens, tá, pessoal? Só para deixar bem claro. Então, finalizamos o conteúdo da impedância, mas a gente não pode finalizar, né, e trabalhar tão somente com a matemática sem me lembrar das coisas por trás, ou seja, que a impedância é uma representação, é uma abstração matemática para eu inferir rapidamente módulo e fase em qualquer bipolo, tá? E agora a gente vai entender um pouquinho melhor como que isso funciona quando eu tenho um circuito um pouco mais complexo, tá? Porque a aula de hoje é associação de impedâncias. Pessoal, todas as relações que vocês viram em análise 1 servem aqui para análise 2. Deixa eu só baixar a tela, porque está refletindo muito na luz aqui, está me irritando. Então, todas as relações que vocês viram em análise 1, eu posso usar elas em análise 2 quando a gente trata de associação de impedâncias. Quais são as relações mais básicas? Eu vou escrever e resumir elas aqui no quadro, porque, em teoria, todo mundo aqui foi aprovado em análise 1, todo mundo tem que saber isso. Tá? Quando eu associo em série impedâncias, pessoal, tá? Primeiro, o que é igual numa associação em série? Tensão ou corrente nos elementos? A corrente. A corrente, perfeito. Tá? Por quê? Porque eu vou ligar um polo, né? Se eu numerar os polos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 dos bipolos, para formar uma associação em série, eu vou ter que ligar o polo 2 do um no polo 1 do outro, daí o polo 2 no 1 do outro, no polo 2 no 1. Vou ter que literalmente colocar um depois do outro, digamos assim. Tá? E eu formo uma associação que tem essa cara aqui, né? Aqui eu tenho infinitas. Infinitas é um pouco de exagero, né? Mas na associação série, pessoal, a mesma corrente circula por todos os elementos. Não é que a corrente é igual, é literalmente a mesma corrente. A corrente que sai de um ramo, sai de um bipolo, entra no outro. É a mesma corrente, tá? Então eu tenho uma tensão V, aqui eu tenho uma corrente I no meu circuito. E aqui eu tenho as impedâncias, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Ou as admitâncias, Y1, Y2, Y3, Y4, tanto faz. Tá? No circuito série, a impedância equivalente do meu circuito, que é a razão entre a tensão em todos os bipolos associados e a corrente, vai ser o somatório de todas as impedâncias. Então, com o meu K igual a 1 até o N de Z de K. Basicamente, pessoal, vai ser Z1 mais Z2 mais Z3 mais 3 pontinhos. Aqui faltou 4. Tá? Antigamente eu deduzia essa expressão, mas eu não vou deduzir. Tá? Não vou deduzir. Aqui é Z1 porque é muito básica. Z2, Z3 até o Zn. Seria infinitas. Tá? Mas é bem fácil de deduzir. É uma lei de Kirchhoff.
tu vai fazer menos V mais V1 mais V2 mais V3 mais V4 mais Vn. Tá? Então tu vai ter uma equação. Tá? Só que daí depois tu expressa todas as tensões nos ramos em função da corrente I. E daí tu vai ter uma I que multiplica todo mundo. Isolando, tu vai ver que eu posso chegar nessa equação aqui. Ó. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Sempre que eu estou fazendo uma impedância equivalente, eu tenho que indicar a partir de quais pontos eu estou fazendo essa equivalência. Tá? É muito importante isso. Então, eu gosto de representar isso com uma seta. Eu não sei como os professores de análise 1 indicavam isso, mas eu indico que tá, a equivalência é a partir desse ponto aqui do circuito. Eu quero qual que é a impedância equivalente vista desses dois terminais. Ó. Eu tinha tem livros, inclusive, é muito feio isso, mas eu já vi, que botam um olhinho. Ah, eu tô vendo daqui, ó. A impedância. Mas ter esse conceito é muito importante. Sempre que eu calculo uma impedância equivalente, pessoal, isso vale para resistência, eu estou estabelecendo qual é a razão entre tensão e corrente entre dois pontos. É sempre. Então, se eu quero saber qual que é a impedância dessa chave, né? Um jeito bem suicida de fazer é enfiar um terminal num terminal da tomada e o outro no outro. Não façam isso, tá? Porque a impedância desse carinha é muito baixa. Né? Então, na verdade, a corrente vai subir muito. Tá? Porém, se eu tenho uma fonte pequenininha de tensão ou se eu consigo montar uma fonte de corrente constante e passar uma corrente por essa chave, se eu for capaz de medir a tensão, eu posso, inclusive, saber qual que é a resistência ou impedância equivalente de uma chave de fenda. Né? Sei lá, eu posso saber qual que é a minha impedância. Não importa. Vocês têm que entender o conceito e não as fórmulas, né? Beleza? Associação em paralelo. Na associação em paralelo, o que é igual? A tensão. Tá? E para fazer a tensão igual, eu tenho que ligar não o 2 de um no 1 do outro, e sim eu vou ligar todos os terminais 1 de um e todos os terminais 2 de outro, juntar eles num só nó. Né? E isso gera essa associação que é conhecida como associação em paralelo. Né? Percebam que a tensão V é a mesma em todos os elementos. Todos os elementos estão sujeitos à mesma tensão. Se eles estão sujeitos à mesma tensão, eu posso calcular a corrente, fazendo V, sobre Z. E daí eu expresso essa corrente como a soma de todas as correntes nos ramos pela lei de Kirchhoff das correntes. É assim que eu deduzo, né, a impedância equivalente ou a admitância equivalente de um circuito paralelo. De novo, eu quero a admitância ou a impedância vista, deixa eu até desenhar um pouquinho melhor aqui, vista desses terminais aí. Tá? Por que eu bati agora na tecla admitância, pessoal? Né? Aqui eu só falei impedância, embora eu possa encontrar admitância também. Porque para o circuito paralelo é muito mais conveniente calcular as admitâncias. Né? Por quê? Não vou explicar a dedução, tá, pessoal? Mas como eu vou expressar uma soma de correntes, né? É melhor pensar em corrente aqui em cima e não em tensão, mas não vou deduzir, né? Não vou deduzir. A admitância equivalente do circuito paralelo, que é a razão entre a tensão e a corrente,
vai ser o somatório com K igual a 1 até N das admitâncias que estão em paralelo. Dificilmente vocês usavam essa expressão aqui, mas ela é útil para nós em certas circunstâncias, principalmente lá no final do curso. Quando a gente estiver, no final da cadeira, né? Quando a gente estiver trabalhando com Laplace, muitas vezes eu vou optar por essa saída aqui. Tá? Que a soma, né, das admitâncias é, na verdade, a admitância equivalente. E daí agora fica fácil, né? Porque se eu quiser a impedância, eu inverto. Né? E daí a gente chega até é bem fácil de deduzir a formuleta que vocês estão acostumados a trabalhar, que é a impedância equivalente do meu circuito vai ser igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 mais 3 pontinhos até 1 sobre Zn. Pode ver que, na verdade, se eu escrever 1 sobre Z equivalente aqui e expressar todas as admitâncias como 1 sobre a impedância, né, eu vou ficar com 1 sobre Z equivalente é igual a 1 sobre Z1, 1 sobre Z2, 1 sobre Z3, 1 sobre Z4. Daí tu inverte aqui, tem que inverter daquele lado. Né? Então, resulta nessa expressão. Caso particular é quando eu tenho duas impedâncias. A minha impedância equivalente vai ser o produto dividido pela soma. E esse resultado aqui eu posso obter diretamente daqui, fazendo só Z1 e Z2. Tá? Se vocês fizerem só Z1 e Z2, manipulando algebricamente, vocês vão verificar que a impedância equivalente é essa aqui. Para duas admitâncias, continua sendo Y1 mais Y2. É muito mais fácil trabalhar com admitâncias quando eu tenho várias admitâncias. Né? Lembrando que chamar de admitância e chamar de impedância não muda nada. Eu posso ter, por exemplo, um resistor de 10 ohms e posso dizer que esse resistor, na verdade, não, é um resistor de 1 sobre 10 Siemens. Então, falar em admitância e impedância é a mesma coisa, não esqueçam disso. Tá? Isso aqui foi um resumo relâmpago, porque eu não quero. E vocês provavelmente sabem disso, provavelmente vocês estão aí bocejando, porque eu simplesmente reeditei as equações de análise 1 colocando Z no lugar de R, ou colocando Y no lugar de G, porque é igual. Tá? As relações são as mesmas. Né? Vamos aplicar isso no próximo quadro, num exemplo, e eu já vou mostrar para vocês como o nosso mundo sem impedâncias seria muito mais complicado do que um mundo com as impedâncias. Né? Em outras palavras, eu quero que vocês entendam o porquê que as impedâncias facilitam a nossa vida. Caramba, eu tô uma matraca hoje. Antes de começar, eu quero que... eu prometi que a gente ia fazer exercícios, né? Esse próximo quadro já vai trazer um exercício. Mas enquanto vocês fazem esse exercício, eu vou apagando o quadro bem devagarinho. Eu quero que vocês calculem a impedância dessa associação de capacitores que eu tenho aqui, ó, segurando. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma associação em paralelo. Então, exercício. Calcular a impedância desses capacitores, que são um capacitor de micro 36, já explico o que é isso, em paralelo com o capacitor de micro 39 e o outro capacitor de micro 39 a 60 Hz. Por quê, pessoal? A impedância no capacitor, ela é função da frequência. Então, é impossível eu calcular a impedância sem fornecer para vocês a frequência que eu quero calcular. E outra,
essa associação vai ter uma impedância diferente para cada frequência. Tá? Micro 39, até é bom para quem nunca viu, né? Muitos capacitores apresentam o seu valor assim, ó. Tá? Micro 39 isso significa que é 360 nano, tá? Porque é 0,36 micro. Tá? Então, esse carinha aqui é 360 nanofaraday, 390 nanofaraday, 390 nanofaraday. Tá? Nem coloquei a unidade aqui, né? Tudo isso aqui é Faraday de capacitância. Então, enquanto eu apago o quadro, calculem essa impedância desse meu carinha aí. É literalmente a impedância dessa associação que eu uso em aula volta e meia. Eu posso fazer de duas maneiras, né? Eu posso primeiro encontrar a capacitância equivalente e depois fazer o paralelo. Ou eu posso calcular cada uma das impedâncias e depois fazer o paralelo. Nesse caso, é mais fácil encontrar a capacitância equivalente e depois fazer a impedância. Por quê? Alguém me responde por quê? Que eu falei que é mais fácil primeiro calcular a capacitância equivalente. Porque é só somar. Ótimo, porque é só somar, né? Capacitores em paralelo eu somo, né? Indutores em paralelo, né, não é somar. Então, um indutor em paralelo é fazer a soma dos inversos, né? O inverso da soma dos inversos. Na verdade, indutores em série eu somo as indutâncias, capacitores em paralelo eu somo as capacitâncias. Então, nesse exercício que eu pedi, né, a capacitância equivalente é o somatório das capacitâncias, que nesse caso vai ser 360 nanofaraday mais 390 nanofaraday mais 390 nanofaraday. Eu sei que não é para fazer o equivalente, isso aqui é realmente para calcular uma impedância que a gente ainda não calculou. Às vezes é uma coisa tão trivial para mim que eu me esqueço de fazer um exercício só sobre impedâncias. Eu quero que vocês sempre falem assim, ô professor, mostra um exemplo para mim. Tá? Então a capacitância equivalente dessa associação é quanto? Alguém me ajuda, hein? 1140 nanofaraday, eu acho que é. 1140 nanofaraday ou 1,14 micro, né? Microfaraday. Praticamente um micro, né? Mas tem que tomar cuidado, porque capacitor usualmente tem uma tolerância absurdamente grande, tá? Maior do que a tolerância dos resistores. Se eu não me engano, a maioria dos capacitores tem tolerância na casa de 10 a 20%, para vocês terem uma noção. Então, pessoal, dada essa capacitância, a reatância capacitiva vai ser 1 sobre ômega C, ou seja, 1 sobre 2 πfc. Tá? Eu dei a frequência de 60 Hz, cuidado, pessoal. Né? Se eu dei Hertz, é F. Se eu dei radianos por segundo, é ômega, né? Então, a minha reatância capacitiva, né? Até vou colocar aqui, ó, o módulo da reatância capacitiva. Né? Acho que fica menos suscetível a problemas. Isso vai ser 1 sobre 2 π vezes 60 vezes 1,14 milifaraday. Isso aqui vai ser aproximadamente 377 vezes 1,14 mili, né? Que vai ser já radianos por segundo, tá, pessoal? Eu vou tirar a unidade para não confundir aqui. Porque se tu bota unidade numa coisa, tem que botar em todos, né? Por que tu vai colocar a unidade só no capacitor se não botou o radiano, né, Renan? Porra! Alguém faz aí para mim a conta? Por gentileza? Eu achei 2.326,82 ohms, não sei se seria isso. Pode ser, né? Pode ser. 2.000?
326,82. 326,82, até vou botar um aproximado aqui, ohms. Tá? Então, na verdade, esses capacitores aí, por isso que eu boto na tomada sem medo, porque a impedância deles para 60 Hz é elevada, é da casa de 2 kΩ, né? Então a corrente vai ser na casa dos miliamperes para essa associação de capacitores, né? Onde é que eu enfeito aqui? Tá? Então por isso que não estoura essa porcaria, né? Que eu posso botar na tomada tranquilamente. Tranquilamente não. Por que tranquilamente não? E aí que vocês vão começar a entender o porquê que esses capacitores geram muito ruído. Você se lembra que quando eu pluguei, espetei o capacitor, lá apareceu um monte de ruído. Alguém me explica por quê? Por quê? Por que quando eu coloco o capacitor apresenta muito ruído? Marília Gabi Herpes. O que acontece? Na rede elétrica, a rede elétrica ela é assim, né? Não. Se eu der um zoom na rede, eu vou ver que ela é cheia de ruído. Cheia de ruídos de alta frequência. Se eu ligo de alta e de baixa frequência, inclusive, né? Mas eu tenho um ruído natural na rede. Inevitável. Qualquer sistema, né, elétrico analógico tem um ruído inerente, que é o ruído térmico, chamado ruído branco. Não tem como evitar. Tá? Esse ruído tem componentes de frequência alta. O F é muito mais alto que a frequência da rede. O que acontece? Se eu aumento o F, o que acontece com a reatância capacitiva? Diminui. Significa que, para os ruídos, esse carinha aqui apresenta uma impedância muito mais baixa para as componentes de ruído. Por isso que essas correntes, que mesmo tendo uma tensão bem baixinha, né, elas vão produzir uma corrente mais elevada em relação à corrente fundamental da rede. Tá? E essas correntes elevadas, elas geram quedas de tensão mais evidentes, né, nos componentes resistivos, porque isso aqui não é um capacitor puro, né? Dentro, né, não só dentro, né, mas até as conexões, isso aqui gera resistências parasitas, existem indutâncias parasitas também. Isso aqui não é um capacitor puro. Tá? Então, por isso, quando eu espeto um capacitor num sistema, normalmente, isso pelo menos nesse exemplo, tá? Eu vou ter esses ruídos sendo, digamos, amplificados ou mais evidentes. É óbvio que o capacitor pode ser utilizado em filtros justo para fazer o oposto, para não deixar essas componentes aparecerem. Mas não é o caso desse circuito, tá, pessoal? Eu não pensei nisso, né? Não projetei um filtro, eu simplesmente quis usar essa merda aqui como um capacitor. Tá? Então, são explicações que, olhando a impedância, eu consigo entender. Né? Aplicando já o conceito da impedância, que é o nosso conceito mais básico, eu consigo explicar coisas que antes não... Pô, como é que isso... Né? É bem fácil se eu penso em impedância. Frequência mais alta, impedância mais baixa, eu vou ter mais correntes com alta frequência, e essas correntes vão gerar ruídos nos elementos resistivos que estão presentes ali. Porque os elementos resistivos, lembrem-se, eles não são afetados pela frequência. Eles vão ser fixos. Então, se eu aumento a corrente, a amplitude da corrente, eu vou aumentar a queda de tensão no resistor. Tá? Então, é bacana. Seguinte, outro exemplo, que agora vai ser um exemplo mais... menos prático, mais acadêmico. Então, exemplo. Então, para o circuito que seria abaixo, mas eu vou botar lá, né? Calcule as tensões dos ramos e a corrente da fonte. Pessoal, esse é um exercício que o único objetivo dele é fazer vocês entenderem. Tá? Muito embora eu possa reproduzir ele na prática.
Tá? Mas ele tem os valores tão bonitinhos, ele tem as coisas tão certinhas que não vai acontecer ou vai ser muito difícil de vocês verem valores redondos na prática. Então é só para entender mesmo, né? Então vamos imaginar que eu tenho uma fonte de tensão. Tá? Essa fonte de tensão aqui, eu já dou o valor dela, V de T. E eu tenho associado em série um indutor, um capacitor e um resistor. Esse é um exemplo clássico que eu começo, né, as análises de circuito. Justo para vocês entenderem que esse circuito sem fasores dá trabalho. Mesmo sendo um circuito ridículo, né? Coitado dele, tá? Coitado. Relaxa aí. Não foi... Tu é legal, cara. Tu é legal. Tá? Então, eu tenho I de T. Vamos imaginar que essa resistência aqui é de 10 ohms. Só para eu ter uma base. V de T vai ser 10 volts cosseno. Vamos botar aqui 20 vezes T volts. Tá? Então, a frequência angular da tensão é 20 radianos por segundo. Esse indutor aqui, vamos ver que valor ele vai ter. Vamos imaginar que ele tá só um minuto. Ele tem meio Henry, né? Meio Henry. E o meu capacitor vai ser... Só um minuto, deixa eu pensar um pouquinho só. Vai ser 1 sobre 100. 1 sobre 100 Faraday. 1 sobre 100 Faraday. E aqui eu vou mudar para ficar mais fácil, tá? Desculpa aí, pessoal. Estou alterando esse resistor para 5 ohms e vocês vão me agradecer aí depois. Acreditem. Tá bom? O que eu quero de vocês nesse instante? Eu quero que vocês, primeiro, imaginem como vocês iriam solucionar isso sem meter impedância no meio. Por quê? Porque o meu objetivo é calcular a corrente e as tensões nos ramos, né, em regime permanente. Eu esqueci de colocar. Em regime permanente de operação. Professor, com licença. Diga. O que seria regime permanente? Eu ia já falar isso. O que é o regime permanente de operação? Quando eu ligo um circuito, ou na verdade quando eu ligo qualquer coisa, exemplo, ó. Espera aí, só um minuto. Só para vocês entenderem o que é o regime permanente. Essa porcaria aqui, ó. Quando eu ligar ela, observem, eu espero que o som não seja filtrado pelo Zoom. Ó. Quando eu liguei ela, ela foi direto para a velocidade nominal dela, Severino? Acredito que não. Não, né? Exatamente. Então, o que aconteceu com a velocidade no eixo da furadeira, no caso, né? Se eu conseguir colocar um tacômetro aqui, colocar um encoder, que seja, eu vou ver que o perfil desse negócio é assim, ó. Liguei ela, ela fez assim. Ela foi de 0, sei lá, para 1.200 RPM, que seja. Só que ela não foi instantaneamente, né? Ela demorou, ela tem uma dinâmica própria até entrar em regime permanente de operação. Tá? Isso aqui é conhecido como regime transitório. E, obviamente, a partir daqui, isso aqui é chamado de regime permanente. Se eu lembrar dos conceitos de sinais, o regime transitório do meu sistema, quem origina ele é a dinâmica da planta. Tá? Se eu der um impulso de tensão nesse motor, eu vou verificar que ele vai ter um perfil mais ou menos assim. Ó. O sistema demora mais ou menos, sei lá, meio segundo para responder.
Perceberam? Quando quando o sistema se acomoda, a dinâmica natural do sistema se acomoda, e isso vai acontecer sempre que o sistema for estável, né? A gente entra num período da resposta em que não tem mais mudança, que o sistema entra no que a gente chama de regime permanente e não muda, a não ser que eu tenha um estímulo externo no sistema. Perceberam? Os circuitos, mesma coisa. Quando eu ligo esse circuito, né, o circuito está em regime, o circuito está em repouso, quando eu ligo a fonte, a coisa não vai instantaneamente virar uma senoide pura. Eu vou ter uma certa dinâmica do sistema até a resposta natural dele se acomodar. Tá? E quando a resposta natural se acomoda, resta apenas a resposta do regime permanente, que em equações diferenciais, vocês estudavam isso como sendo a resposta forçada. Em sinais, a resposta forçada estava embutida aonde? Na resposta ao estado nulo, que é a resposta professor, com licença. Tava Ali bem no gráfico de feliz. cima... Mil Tava bem perdões. feliz Ali no explicando. gráfico de cima é 1000 e o quê? 1200 RPM. Certo, muito obrigado. Uhum. Que é, não sei se é 1200, né? É 1000, na verdade, ela está em 1720 RPM, no caso ali, literalmente, 1720. Né? Então, vocês estudaram isso sob outro nome, propriamente dito, em outras disciplinas. Né? O que a gente está buscando, em resumo, é a resposta forçada no meu sistema. Tá? Porque o sistema tem resposta natural, mais uma resposta forçada, que nesse caso é 1200, porque é um regime permanente. Né? Se eu faço... E, na verdade, isso aqui vai ser menos isso aqui, mais isso aqui, a resposta correta. Né? Vai ser menos esse comportamento, mais isso. Esse carinha vai ser, em teoria, ele dá um salto, né, quando eu ligo o sistema, para o sistema começar em zero. Né? Isso aí daí é mais problema matemático. Mas entenderam, né? O que é regime permanente e o que é regime transitório. Né? O regime transitório é dado basicamente pela dinâmica natural do sistema, tá, pessoal? Perceberam como é difícil de fazer isso sem fasores? Tá? Literalmente, pessoal, a explicação que eu dei para o Severino já é um indicativo de como a nossa vida vai ser mais fácil aqui. Né? Porque se eu quisesse I de T em regime permanente, eu tenho que equacionar esse sistema, né, encontrar as equações diferenciais, e eu teria que resolver a resposta forçada de uma equação diferencial. Só que não. Como que eu convido vocês a resolver esse circuito? Primeiro passo é aplicar a transformada fasorial nele. Tá? Tudo que é tensão e corrente eu vou representar em fasores. E tudo que é bipolo, passivo, eu vou calcular as impedâncias. E vou lá. Quando tu vai resolver o circuito na transformada fasorial, tu vai ter literalmente o comportamento em regime permanente como resultado final. Então, tu vai conseguir descobrir qual que é a corrente, magnitude e fase, e qual que é a tensão em cada um dos ramos, magnitude e fase também. Isso é um atalho, pessoal. Isso é literalmente um atalho para evitar a solução de equações diferenciais. Tá? Então, sempre que vocês estiverem fazendo um exercício e estiverem reclamando dos números complexos, para e pensa. Tu prefere resolver uma divisão de números complexos ou tu prefere resolver uma equação diferencial? Né? Lembrem-se que muitas vezes as equações diferenciais resultam em raízes complexas. Não vai fugir dos números complexos. Em resumo, é muito mais fácil. Deixa eu ver que horas são. Caramba, eu falei mais que uma matraca. Essa aula tá top, hein? Essa aula tá top. Né? Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo e siga o canal.
5 minutinhos para vocês me darem a transformada fasorial do meu circuito. Ou seja, tu vai ter o mesmíssimo circuito. Só que nesse circuito de baixo, tu não vai ter um capacitor como 1/100 de Faraday. Tu vai ter a impedância do capacitor, impedância do indutor, impedância do resistor, fasor de tensão da fonte, fasor de corrente que tu vai ter que calcular. 5 minutos. Vamos botar a playlist, então. Vamos botar a nossa playlist. Uma musiquinha. Professor, a frequência ali é 20 radianos por segundo? 20 radianos por segundo, uma frequência inusitada, né? Obviamente, é muito mais comum, no caso de exercícios práticos que vocês vão enfrentar, usar a frequência da rede aqui, que é 377. Tá? Então, essa onda aqui, ela tem uma frequência mais baixa do que a frequência da rede. Bem mais baixa, né? Bota Wasted Years. Como é que se fala, Severino? Por favor, querido professor. Boa, cara. Isso aí, ó. Esse é um dos melhores álbuns. Count Somewhere in Time, rapaz. Isso aqui tem que estar ouvindo alto, senão não dá graça. Agora sim, rapaz. Professor, sabe o refrão da música? Não vou cantar, meu, nem a pau. Tá bem. So, understand the waste of time searching for those wasted years. Face up, Temos um make cantor, your stand, and realize you're living in the golden years. Vou botar umas palmas aí, vamos botar umas palmas, Severino. O Severino Dixon. Obrigado, me sinto lisonjeado. Bora fazer exercício, Severino. Sim, senhor. Vale para todo mundo aí, para todo mundo. Professor, qual é a fórmula para descobrir a impedância do indutor? J-L. Espero que vocês tenham conseguido embalados, né, por Iron Maiden, chegar nas respostas já, né? O que eu solicitei era um pouquinho menos do que isso, mas grande parte do trabalho, que é encontrar a transformada fasorial. Para isso, cálculo das impedâncias e também, quando necessário, expressar as fontes como seus fasores. E lembrem-se que qualquer variável obtida da transformada fasorial representa o regime permanente senoidal daquele circuito. Ou seja, eu não estou preocupado com o transitório, e sim só com o regime permanente. No resistor, barbada, né? É só pegar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V no valor da resistência. Então, a impedância do resistor é 5 ohms. Para o indutor, eu vou ter que fazer um cálculo que não é difícil. Vai ser J vezes o 20, que é o meu ômega, pessoal. Lembrem-se disso. Eu não falei. Eu simplesmente dei a onda de tensão. Eu não disse qual é o ômega explicitamente. Muitas vezes vocês vão ter que tirar essa informação ou das tensões envolvidas, das fontes, das correntes, ou até mesmo no texto. Rede elétrica comercial, né, que é 60 Hz aqui no Brasil. Então vai ser J vezes 20 vezes a indutância, que é 1/2. Isso aqui vai dar claramente J10. Tá? Depois eu trago para o circuito já simplificado. Para o capacitor,
é 1 sobre J, 20 vezes 1 sobre 100. Cuidado, porque é um erro muito comum, né? Não sei porquê, mas é muito comum errar esse cálculo aqui da reatância capacitiva. Então, cuidado, hein? Cuidado. Se eu fizer os Paranauê aqui, eu vou ver que ZL é igual a J10 ohms e o ZC é igual a quanto? 1 sobre J. Até vou fazer J 0,02. 1 sobre J 0,2. Só que aí que tá. Eu prefiro particularmente já mandar esse J para cima, lembrando que 1 sobre J é menos J, e pensar que 1 sobre 0,2 é 5, né? Então esse carinha é menos J5, é outra forma de expressar a reatância capacitiva, tá bom? Consequentemente, esse circuito vai ficar 5 ohms, J10 e menos J5. O fasor da fonte de tensão, qual que é a transformada fasorial desse sinal V de T? É o V fasor, que eu vou ter magnitude. Qual que é a fase? 20? 0. 20 é a frequência, né? 0 grau. É 0 grau, perfeito. Né? Não esqueçam, pessoal, o ângulo de fase é quantos graus a onda se defasa de um cosseno puro. Cosseno puro é a nossa referência, tem fase 0. Tá? Isso é um cosseno puro, então, de fato, a fase é 0. Tá? Então, na verdade, em análise 2, isso aqui seria 10 volts. Se eu falo que essa fonte é uma fonte CA de 10 volts, vocês têm que saber que isso é um cosseno com amplitude 10. Não esqueçam disso. Né? Então, muitas vezes eu só vou botar 10 volts aqui. Com o tempo eu vou fazer assim, né? O que acontece agora, pessoal? A corrente nesse circuito não vai ser mais IDT. E por que não vai ser mais IDT? Porque eu estou esquecendo o transitório. Não é IDT, de fato, né? Tem que tomar cuidado. É o fasor de corrente I. Tá? Tudo está transformado, tudo nesse circuito está alterado. Pessoal, eu pedi além da corrente I, que eu coloquei em azul, eu vou querer o fasor de tensão no capacitor, vermelho, VC. Vou querer o fasor de tensão no indutor, VL, obviamente, e o fasor de tensão no resistor em verde, VR, respectivamente. Tá? Deixa eu ver que horas são e qualquer coisa a gente deixa como um teminha de casa bacaninha para vocês. Né? Já é 8h30, tá, pessoal? Eu só vou iniciar o cálculo e vocês vão me trazer ele pronto para a aula que vem. Tá? Bem fácil. O que eu sempre falo para os meus alunos em análise 2? Esquece que é indutor, esquece que é capacitor. Depois que tu calculou as impedâncias, considera que todas essas porcarias aqui são resistores diferentões, né? Mais chatos, com certeza. Como é que vocês resolveriam esse circuito se fossem 3 resistências? O jeito mais fácil de resolver esse circuito para calcular a corrente. Seria resistência em série, né? Isso, Teria a mesma exatamente. corrente. O circuito é um circuito sério. O jeito mais fácil de fazer é calcular qual é a impedância equivalente, que é a soma, né? A gente viu no último quadro, e fazer tensão dividido pela impedância. Outra forma de fazer é literalmente aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Né? Menos V mais VR mais L mais VC, isso é igual a 0. E daí tu expressa que VC vai ser a corrente vezes a resistência, impedância no caso, né? Vou começar a falar só impedância agora. Isso aqui tá blá blá blá. Posso resolver assim? Posso. Tá? Mas esse é um tipo de circuito que é tão simples que é muito mais fácil pensar em impedância equivalente. Tá? Eu posso pegar esse circuito e calcular qual é a impedância equivalente ligada na fonte, vista
da fonte, então vista para cá. Ó. Se eu analiso esse circuito, eu percebo que a impedância equivalente é 5 mais J10 menos J5, ou seja, 5 mais J5. Tá? Então, a corrente pode ser dada pela tensão, pela razão entre a tensão, 10 com fase 0, pela soma das impedâncias. 5 mais J10 menos J5. Vai ficar 10 dividido por 5 mais J5. Que, nesse caso, é fácil, eu não preciso nem fazer a conversão. Que número é 5 mais J5 em polar, pessoal? Dá para fazer de cabeça, né? 5 mais J5, se eu calcular o módulo dele, vai ser raiz de 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é raiz de 50, que é 5 vezes raiz de 2. Vai dar 7 ponto alguma coisa, né? 7,07. Então, 5 raiz de 2. E qual que é o ângulo de fase desse número que é a impedância equivalente? Esse número aqui é a impedância equivalente do circuito, né? Qual que é a fase da impedância? Preciso fazer o arco tangente? Não preciso, pessoal. Usa a tua mente. 45, professor? 45, exatamente. Vocês têm que imaginar esse número. Esse número vai cair bem na metade do primeiro quadrante, porque é 5 na parte real, 5 na parte imaginária. Né? Então, esse número vai ser raiz de 2 vezes 5 de módulo, e o ângulo que ele vai formar vai ser 45. Eu não preciso nem fazer o arco tangente, embora, quem quiser, arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, vai dar arco tangente de 1, que é 45 graus. Consequentemente, corrente no meu circuito vai ser 10 dividido por 5, raiz de 2, vai ser 2 raiz de 2, 2 sobre raiz de 2. Qual vai ser o ângulo de fase da corrente? Menos 45? Menos 45, né? Por que menos 45? Porque isso é uma razão de números complexos, né? Fase do numerador, 0. Fase do denominador, 45. 0 menos 45, menos 45 graus. Ampere. Outra coisa, pessoal, a corrente nesse circuito está atrasada em relação à tensão. Por quê? Duas explicações. Eu posso ver o ângulo da tensão e ver o ângulo da corrente. Claramente a corrente está atrasada da tensão. Ou só pelo ângulo da carga equivalente, né? A impedância tem ângulo 45. Significa que θV menos θI, ou φV, ângulo da tensão, menos o ângulo da corrente, deu 45 graus. A tensão está adiantada a 45 graus da corrente. Ou a corrente está atrasada a 45 graus em relação à tensão. Né? Parênteses de novo. Esse é um circuito que o comportamento indutivo vence, entre aspas, o comportamento capacitivo. Porque, ó, se eu olho a impedância no indutor, cadê a impedância no indutor? Aqui, ó. Ela é J10. A impedância no capacitor, menos J5. Quando eu somo essas duas impedâncias, eu ainda vou ter uma carga equivalente com comportamento indutivo. Mas olha só que beleza. Se eu diminuir a capacitância, pessoal, né, aumentar. Se eu diminuir. Se eu diminuir a capacitância para 1 sobre 200, eu vou ter a mesma reatância. Isso é um circuito especial que a gente vai estudar. Ele vai ser um circuito ressonante. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na aula que vem. Para finalizar essa aula, eu só vou lembrar que esse é o fasor de corrente. A corrente de fato, I de t, eu posso voltar para o tempo. Porque eu sei quem? Eu sei a frequência. Então eu posso expressar essa corrente no tempo, que é a corrente em regime permanente, com essa observação. É só a corrente em regime permanente. E ela vai ser a função 2 sobre raiz de 2
porque é a amplitude do fasor, vezes cosseno de 20t menos 45 graus. Tema de casa para vocês. Tema de casa. Encontrar os outros fasores e fazer o diagrama fasorial desse circuito. O que é o diagrama fasorial? Tu vai colocar todas as tensões no plano complexo. Eu vou fazer isso no início da aula que vem, até para revisar essa aula, né? Até esqueci o ampere aqui. Porque daí eu já vou apresentar para vocês o resultado do cálculo do VC, VR, VL, enfim, e outras coisas. Eu vou mostrar que eu posso fazer a coisa totalmente via diagrama fasorial, se eu quiser. Tá? Somando vetores. Pessoal, para a aula de hoje é isso aí. Aguardem até a aula que vem, que a gente vai continuar nesse exemplo e a gente vai começar a revisar as formas mais realmente sérias de análise de circuitos, que é lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes, divisores, transformação de fontes, teorema da sobreposição, Thevenin e Java 4. Aquele abraço. Diga. Professor, só rapidinho, como é que tu achou o menos 45 ali? Tu fez um cálculozinho ali, mas eu não peguei muito bem. Não é um cálculozinho, eu fiz essa conta aqui, né, meu? Eu dividi 10 por esse número complexo. Então, tu divide os módulos e subtrai as fases. Ah, tá. Tu viu Tá. a aula de revisão de números complexos? Tá postada lá no Moodle, rapaz. Tô só Pode brincando, né? Claro. Beleza, valeu, professor. Valeu, aquele abraço, meu querido. Aquele abraço, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Falou!